Olá, sou Alípio de Araújo Neto. Eu sou o cara mais chato do mundo, mas também sou o cara que lê. Um cara que lê, porque eu não sou o único que lê, né? Eu não leio tanto assim. Mas hoje falar aqui da questão da sabedoria, né? Que a gente, né, no popular, acaba acreditando que o sábio é aquele que é humilde excessivamente e que não sabe que sabe, ou não sabe se sabe, que essas coisas todas, mas a gente tem isso, busca isso, essa definição do sábio como alguém humilde, e de fato, né, a sabedoria faz com que a pessoa, ao longo do tempo, seja mais consciente da sua ignorância e acabe sendo mais humilde, buscando aprender mais, acaba sendo uma forma de demonstrar sabedoria, pelo menos é o que nós acreditamos coloquialmente, no popular, né? Mas isso advém, de certa forma, da tradição socrática, né? A tradição, né, socrática, platônica, aristotélica da filosofia ocidental, criticada por Nietzsche, né, criticada pelos inimigos da ciência também, mas que, de certa forma, ela não, no coloquial, nosso entendimento, não reflete aquilo que ela realmente busca, que ela realmente apresenta em relação à sabedoria de Sócrates, né, em relação a Sócrates e a sua visão da sabedoria. A gente tem uma frase que, na verdade, ela não foi dita por Sócrates, mas a gente atribui a ele, que é a seguinte frase, eu estou lançando na cadeira aqui, né? A seguinte frase: só sei que nada sei. Só que essa frase, assim, não tem registro nenhum de que ela tenha sido dita por Sócrates em algum momento. Foi escrito por alguém que transcreveu seus diálogos, como Platão, por exemplo. Não tem essa frase desta forma. E Sócrates acreditava, né, que ele era sábio por entender que não sabia tudo, ou entender que tinha uma ignorância, talvez o que ele não sabia, na verdade, era mais do que o que ele sabia, né? Então a ignorância sempre prevaleceria sobre a sabedoria em questões humanas, né? Que na verdade não é exatamente a frase só sei que nada sei, ou sou ignorante mais, ou nada desse tipo. Na verdade, não é uma questão de falsa modéstia, de humildade, assim, vazia, mas sim uma questão racional de ter a noção de que a ignorância vai ser sempre maior do que a sabedoria para um ser humano. Por exemplo, vamos fazer uma analogia aqui com um astrofísico que observa os astros, né, estrelas, planetas, com uma certa tecnologia de telescópio, e em determinado momento essa tecnologia avança, ele consegue enxergar mais longe, ou consegue enxergar com mais precisão alguns detalhes, né, consegue captar mais planetas e mais estrelas. Ele percebe que o que ele sabe hoje é muito maior do que ele sabia antes. Então, ele tem a noção de que o que ele sabe hoje ainda é muito menos do que ele pode saber no futuro, ou que alguém pode vir a saber no futuro. Então, o conhecimento que ele tem da astronomia, ele é mais limitado hoje, por exemplo, do que será amanhã. Ou seja, ele tem noção de que tem uma parte ali do universo que ele não conhece e que essa parte é maior do que a que ele conhece. Então, por exemplo, é uma noção da ignorância, a noção racional da ignorância, não podemos falar assim, né? De que, pela razão, a gente pode ter a noção da nossa ignorância, né? Que é maior do que a nossa sabedoria. A gente pode saber muitas coisas, mas o que a gente ignora sempre será maior do que a gente sabe. Então é mais ou menos isso, né? Essa noção de conhecimento da própria ignorância é que advém a sabedoria de Sócrates. Mas Sócrates não achava que não sabia de nada. Não é assim, tá? É uma noção que a gente acaba tendo distorcida pelo uso da frase que é associada a ele, que ele, na verdade, não tem registro de ter dito. Essa noção, por exemplo, Sócrates ia discutindo, né, com os sábios, né, teoricamente sábios, auto-intitulados sábios da Grécia Antiga, e isso começou porque um amigo dele, Querofonte, foi um oráculo, e o oráculo disse que... E foi ao oráculo perguntar quem é o homem mais sábio da Grécia, e o oráculo falou que era o Sócrates. Então, o Sócrates é o mais sábio da Grécia. E a partir de então, Sócrates, recebendo essa informação, para quem não sabe o que é o oráculo eram sacerdotisas, né, as pessoas escolhidas ali diferentes,
que falavam, acreditavam os gregos, falavam em nome dos deuses, falavam as mensagens dos deuses para os homens. Viviam lá num lugar cheio de fumaça, lá, né, lá de Bagdá, e falavam as coisas lá, meio confusas lá, mas que os caras, os sacerdotes, acreditavam que eram mensagens dos deuses. É tipo a mãe de santo hoje. O oráculo era a mãe de santo na Grécia Antiga. E aí o oráculo falou que o mais sábio da Grécia era Sócrates, por conhecer a sua ignorância. Aqui tem no livro aqui, Apologia de Sócrates. Vou pegar aqui. E Sócrates, sabendo disso, Querefonte era meu amigo desde o tempo de juventude, pertencendo ao vosso Partido Popular, partiu em exílio em vossa campanha e regressou também em vossa campanha. Então, Querefonte foi a Delfos, no oráculo de Delfos, e o oráculo de Delfos, a pitonisa respondeu que não existia ninguém. Dirigiu-se certa ocasião a Delfos e atreveu-se a perguntar ao oráculo se existia alguém mais sábio que eu. E a pitonisa respondeu que não existia ninguém. Como testemunha deste fato, se prestará o irmão de Querefonte em virtude de haver falecido. Já tinha morrido Querefonte, mas ele foi lá homenagear o irmão dele e respondeu aqui que o oráculo de Delfos tinha dito que não existia na Grécia um homem mais sábio que Sócrates, porque Sócrates conhecia sua ignorância. E aí Sócrates, a passagem aqui da pesquisa junto aos artesãos, Sócrates foi conversando com a galera lá, os artesãos, os poetas, os oradores, os sábios, os filósofos e tal, para saber os políticos, saber aí se ele era sábio mesmo ou se era caô do oráculo. E aí ele chegou lá, por exemplo, essa parte aqui, pesquisa junto aos artesãos, ele diz aqui, no final, dirigi-me aos artesãos que de sua arte tinha a consciência de não conhecer nada. Ele sabia o que eu considerava conhecedores de numerosas e belas coisas. E não me equivoquei, eles conheciam coisas que eu não conhecia e nisso eram mais sábios do que eu. Porém, os atenienses, também os artesãos famosos apresentavam o mesmo defeito dos poetas. Por conhecerem muito bem sua arte, cada um deles julgava ser extremamente sábio, até mesmo em outros assuntos de maior realce e dificuldade. E este importante defeito deslustrava toda a sua sabedoria, de forma que eu, em nome do oráculo, indaguei a mim mesmo se deveria permanecer tal como era, nem sabedor de minha sabedoria, nem ignorante de minha ignorância, ou ser ambas as coisas como eles, e respondi a mim mesmo, e respondi a mim e ao oráculo que convinha continuar tal qual eu era. Então, assim, não é que ele não achava que não sabia de nada, ele sabia que sabia alguma coisa, né? Mas que sua ignorância é muito maior do que a sua sabedoria, e essa sabedoria humana, não só dele, mas qualquer outro ser humano, faria muita coisa individualmente, ao contrário do que acreditavam os seus contemporâneos artesãos, os filósofos sofistas, os políticos, os oradores, que todos acreditavam ser sua sabedoria a coisa mais importante do mundo, que eram melhores que os outros por causa disso, enquanto Sócrates apenas acreditava que não sabia o suficiente para se considerar sábio, e assim sabia algumas coisas, óbvio, tanto que em seus diálogos ele sempre faz algumas afirmações óbvias, inclusive perguntando, não é lógico, não é assim que funciona? Não é assim que funciona. Então, se é assim, como é que ele pode ser sábio? Então, geralmente é assim. Então, ele continua aqui, né? Tem outra parte aqui que é interessante falar, né? Aí tem a grafada aqui. O verdadeiro saber consiste em saber que não se sabe, né? Essa parte. Aqui, ó. Tá falando de Sócrates. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Em virtude desta pesquisa, continua ele, fiz numerosas e perigosíssimas inimizades e a partir destas inimizades surgiram muitas calúnias e entre as calúnias a fama de sábio. A fama de sábio é uma calúnia para ele. Porque toda vez que participava de uma discussão, não foram poucas, as pessoas julgavam que eu fosse sábio naqueles assuntos em que somente punha a descoberta a ignorância dos demais. Então, essa é a grande questão, né? Não é ela que ele queria se mostrar sábio, ele só queria mostrar que os outros não sabiam tanto como diziam saber, né? A verdade, porém, é outra, ó, ateniense. Quem sabe é apenas o Deus, e ele quer dizer, por intermédio de seu oráculo, que muito pouco ou nada vale a sabedoria do homem. E ao afirmar que Sócrates é sábio, não se refere propriamente a mim, Sócrates, mas usa meu nome como exemplo, como se tivesse dito, ó homens,
é muito sábio entre vós aquele que, igualmente a Sócrates, tenha admitido que sua sabedoria não possui valor algum. É por esta razão que ainda hoje procuro e investigo, de acordo com a palavra de Deus, se existe alguém entre os atenienses ou estrangeiros que possa ser considerado sábio, e como acho que ninguém o seja, venho em ajuda ao Deus provando que não há sábio algum. E tomado como estou por esta ânsia de pesquisa, não me restou mais tempo para realizar alguma coisa de importante nem pela cidade, nem pela minha casa. E levo uma existência miserável por conta deste meu serviço ao Deus. Que maravilha. É isso aí. Então, aqui a gente não sabe nada. Aqui a ignorância prevalecerá, porque nós somos seres humanos limitados. Sou Alípio de Araújo Neto, mais uma vez, aqui para o meu próprio canal. Você pode se inscrever, é de graça. Ou pode permanecer na ignorância, assim como eu. Muito obrigado mais uma vez, valeu!